atômicas. Inclusive, dizem que, por exemplo, as únicas coisas que o Tesla gostava de ler de verdade eram os livros védicos, que muitas bombas do século XX foram inspiradas nos livros, nas histórias védicas lá da Índia. Não sei se que foi o contato que o Ocidente teve, né, a partir do século XIX com a Índia, mas e isso trouxe novas tecnologias para o Ocidente. É muito interessante, né? O que você tem para falar sobre tudo isso? Vocês conversam sobre isso lá também? Sim, sim. Tudo isso tem conexão, né, com todo o conhecimento deixado na Índia. Tem muita influência Anunnaki lá, né? E essas tecnologias vimanas também eram, né, tecnologias voadoras que eles utilizavam. Só que eles disseram também que todas essas construções antigas, tanto na Índia como em outras partes do mundo, foram ocupadas, tá? Por Anunnakis, por outros grupos. Isso não é recente, não. Disseram que isso vem lá atrás da presença dos Murios, dos descendentes dos Murios, que não estão mais na Terra. Então, as grandes construções e essas tecnologias que foram deixadas para a humanidade não têm origem a partir desses Anunnaki, desses grupos mais recentes aqui. É muito mais antigo. Tá? Isso que eles disseram para nós. E que eles depois foram aperfeiçoando, foram modificando, foram reconstruindo certas bases, né? Certos locais. Por isso que a gente vai encontrar em muitos pontos da Terra a mesma construção, a mesma arquitetura, a mesma tipologia, né, de obras que eram feitas. E com a mesma tecnologia, que era sempre o laser, o cavital, né? Que é a tecnologia dos Murios que eles disseram para nós. Que tinham funcionalidades assim incríveis, né? Então, os Murios tinham conhecimento avançadíssimo, tecnologia muito além, né? E por isso que nós vamos encontrar depois outros povos utilizando também essas tecnologias. Mas, basicamente, essas naves, essas vimanas, né? Sim, existiram, segundo eles, mas são tecnologias ainda aqui da Terra, físicas, da terceira dimensão. E eles disseram para nós que as tecnologias que eles utilizam são bioplasmáticas, é com manipulação da luz. Então, eles têm outra, né, concepção do que é tecnologia. Eles disseram que a gente aqui é muito primitivo, né? E que eles manipulam a luz, tudo através da tecnologia mental, da mente. Então é outra realidade, né? Então essas naves que a gente vê no céu muitas vezes, essas luzes que muitas pessoas relatam em avistamentos ufológicos, quando é manifestações luminosas, quando são manifestações luminosas, são a presença deles. Se alguém está vendo uma nave física de metal, esses Raenebus, né? Inclusive que alguns grupos aí no passado tinham essa tecnologia, na época da segunda, né? Eles utilizavam tecnologias que já era utilizada no passado por esses povos antigos, que foram passados para esses líderes mundiais, esses movimentos aí, né, que tiveram na Terra, por alguns descendentes híbridos dos Anunnaki, que tinham acesso a essa tecnologia. Por isso que muitos governos hoje têm discos voadores. Né? Então, o que o pessoal está vendo no céu aí, o que os ufólogos estão buscando, na verdade, são tecnologias da Terra mesmo, que os próprios governos já têm, né? Há milhares Isso que de você anos. falou é muito impactante, porque tem muitas pessoas que dizem isso, né, que são tecnologias da Terra, que inclusive pensam diferente do Dáquila e que são pessoas até que atacariam o Dáquila, né, no caso. Muito interessante isso. Surpreendente. Estou vendo aqui no chat, André, fogo no parquinho tá pegando aqui, o pessoal tá bem ouriçado, né? Bastante gente. Mas a gente tem que focar no, né, eu tenho que focar na tua fala, então não dá para fazer as duas coisas ao mesmo tempo. E, pô, a conversa tá muito legal, cara. Não, assim, gente, quem Desculpa aí, tá, pessoal. quem tá É, apavorado, com medo, ou tá incomodado com as coisas que estão sendo ditas, foi o que eu fiz. Vai atrás, vai buscar a sua experiência, né? Saia de casa e vai ter a sua própria comprovação. Não adianta ficar falando atrás da internet, sentado no sofá, vendo Netflix, não, que você não vai conseguir encontrar nada. Então, vamos ficar atento a isso, né? sim. Ninguém precisa acreditar em nada, não. É só buscar o seu próprio caminho.
todas essas antigas civilizações, todas, tá? Eles disseram que na origem delas, todos esses pontos que têm construções megalíticas, não tem nada a ver com os Anunnaki, nada a ver com esses grupos aí que chegaram na Terra. Tem a ver com os Murios lá atrás. Depois eles podem ter reformado, reconstruído, como tem muitas igrejas, né, que fizeram em cima dessas bases de antigos povos, que foram construídos pelos Murios e os trabalhadores da Terra. Inclusive o caminho de Piabiru. Murios vem antes dos Anunnaki, é isso? Antes das raças adâmicas que você está falando. Muito antes. Muito Ah, antes. tá. Você pode fazer uma leve introdução sobre isso, porque nós temos que deixar para o webinar de amanhã, né, para as pessoas que vão participar com a gente ali. Sim. Mas você pode fazer uma leve introdução para que eu conheça melhor e também as pessoas que não conhecem o Dáquilo. Sim, nós já perguntamos sobre os Murios. Eles não passaram ainda muita informação detalhada sobre os Murios. Apenas disseram que também vieram de algum lugar para cá. Quando eles chegaram aqui, a Terra era inóspita. E foram eles que mapearam todos os pontos da Terra. Os Murios. Foram os primeiros visitantes. Podemos dizer assim, os primeiros seres humanos, ou a primeira raça, a primeira civilização que esteve aqui. Isso foi afirmado pelo nosso amigo Bill e por eles, né? A partir dessa informação, nós tivemos também outras ligados a essa expansão desse povo dos Murios aqui na Terra, que eles mapearam a malha magnética do sistema Terra e foram construindo em cima de todos os vórtices nevrálgicos as primeiras construções piramidais e os fortes estrela. Esses pontos eram bases dos Murios para acontecerem as interconexões entre os povos que iriam chegar e iriam viver na Terra depois. Eles prepararam a Terra, vamos dizer assim, e deixaram construídas essas bases. E muitas dessas pirâmides escalonadas, apenas as pirâmides escalonadas, que eram construções dos Murios, serviriam de máquinas quânticas para o desenvolvimento da humanidade, para a evolução do ser humano, para que ocorressem ali muitas coisas, no sentido evolutivo mesmo. E os vórtices de energia sempre estariam conectados entre essas bases. E também fizeram muitos túneis subterrâneos em toda a Terra. Construíram pontes, as estradas do Piabiru, hoje conhecidas como Piabiru, que eram estradas que existiam no mundo inteiro, conectando pontes entre os continentes. O que a gente encontra hoje são resquícios só, né, dessa estrada antiga. Então, eles disseram que os Murios fizeram todo esse trabalho de construção, de mapeamento, e depois foram embora. E deixaram aqui alguns descendentes deles. E depois outros visitantes chegaram, vamos dizer, ficaram sabendo, né, daqui da Terra e chegaram aqui. Os Anunnaki chegaram muito tempo depois. Já estava tudo pronto quando eles chegaram. E eles ocuparam essas bases dos Murios. Eles ocuparam. Depois outros grupos vieram aqui, ocorreram guerras entre eles. Por isso que nós vamos encontrar na Índia, nos épicos, essas batalhas. Porque eram clãs